Então, olha só, eu digo que eu já nasci já no mundo dos animais, né? Existia um quadro há muitos anos atrás, em alguns programas de TV da Globo, que tinha um homem que ele dizia, quando era criancinha, lá em Barbacena, né? Barbacena é uma cidadezinha lá de Minas Gerais. Não é porque lá em Barbacena? Em Barbacena, né? Eu lembro. Então, eu sou criancinha lá de Uberaba, de Minas Gerais. Então, eu fui criado no meio de sítios, fazendas, e fui criado no meio dos animais. Mas com cerca mais ou menos de 8 para 9 anos, nós viemos para São Paulo e fomos morar em Santo André. E eu me lembro que eu ficava fascinado, né, pela televisão. Eu sempre fui muito ligado a filmes, a cinema, televisão, aquela coisa toda me chamava muita atenção. E televisão quem tinha era só rico, né? Não tinha assim aquela coisa de todo mundo ter televisão. Aí estamos falando de que ano? Nós estamos falando de logo depois do dilúvio, né? Perfeito. Um depois do dilúvio. Legal. Que tinha a Arca de Noé e aí Sim, depois você estava lá selecionando. Nós estamos falando mais ou menos de 1970, antes um pouquinho de 70, né? Vixe. Então, o que aconteceu? Acontecia naquela época que a gente ia para casa das minhas tias, né? Tinha 2 tias que moravam em Santo André e ambas tinham televisão. E a TV naquela época era preto e branco ainda, né? Nem era TV colorida. Mas tinha aqueles filmes de animais, porque o que chamava a atenção realmente eram os filmes com animais. Então tinha Lassie, puxa, quando eu ia assistir aquele filme de Lassie, era uma collie, né? Era um collie, mas na verdade ela fazia papel de fêmea, mas era um macho. Eu ficava olhando aquilo lá, aquele cachorro fazendo 1000 coisas e tal. Aí depois tinha um outro chamado Rin-Tin-Tin. Esse era o policial? Esse era um cachorro, um pastor alemão. Tinha o cabo Rusty, né, que cuidava dele e tudo. E aquele menininho com aquele cachorro. Eu falava, nossa, eu queria ser esse garoto. Olha esse cachorro fazendo isso, fazendo aquilo, né? E tinha também um outro filme que chamava Maia, que eram uns caras que tinham um elefante. Eram uns americanos que foram para a África e chegando lá eles fizeram amizade com uma elefanta, né? E começaram a caminhar e tinha toda uma viagem pela África. Então tinha um americano e tinha um indiano, né, o Jai, né? E eles estavam lá o tempo todo. Eu falava, puxa, como é que é isso tal? Tinha um outro que chamava Ben, o urso amigo, né? Tinha um garotinho que ele era vamos dizer assim, o cara que andava com o urso o tempo todo. E tinha um urso mesmo no filme. Tinha um urso de verdade, mas tudo isso que eu estou falando eram Com animais de verdade. Então tinha, por exemplo, o Daktari, né? Tinha um leão. O cara era um médico veterinário que estava na África trabalhando lá, tinha uma filha bonita, aquela coisa toda, e tinha o Clarence. O Clarence era um leão que era meio vesgo, e a TV e a câmera mostrava tudo ele vendo em duplicidade. Gilberto, o próprio logo do MGM foi feito com leão, ou seja, o cinema devia... O leão, né? o cinema devia utilizar muito os animais naquela época. O que eu ia comentar ouvindo você falando é que eu acho que é uma forma muito eficiente de colocar mágica na tela. Por exemplo, esses filmes que você tá falando que tem cachorros, por exemplo, eu acho que, por exemplo, você é criança, você tem um cachorro, só que você vê na tela o cachorro sendo policial, o cachorro obedecendo comandos, fazendo cenas, isso parece mágica, parece, sabe assim, o comportamento do animal não é... Você fala, como é que fica? Como é possível? Como é possível? Encanta. Eu trabalhei durante mais de 20 anos, né, 25 anos, fazendo publicidade com o Washington Oliveto, com a W Brasil. Então eram criados vários filmes, a gente chama de filmes comerciais, né? É uma linguagem que a gente utiliza na publicidade. Então tinha vários filmes com animais. E ele sempre dizia, quando você une mulheres bonitas, crianças e animais, é 90% de sucesso daquela publicidade, daquele comercial, daquele filme atingir um sucesso e atingir o público. Então tinha Flipper, que era com um golfinho, tinha trocentos filmes assim, com animais. Então era uma coisa que... Free Willy, o da baleia. Aí veio depois, né? Isso aí depois, bem depois. Sim. Mas naquela época, que era preto e branco ainda, era aquela coisa assim de você olhar e falar, puxa, que coisa mágica. Então aquilo despertou em mim, com 8, 9, 10 anos, né, 11 anos, aquele desejo de falar, eu queria saber, eu queria treinar, eu quero fazer meus cachorros, o meu golfinho, o meu bicho, o meu leão, o meu tigre. Você ia no circo, o circo tinha animal pra caramba nessa época? Todos os circos que chegavam na cidade, aqui em São Paulo, eu já estava em São Paulo, apesar que eu com 5, 6 anos já ia em circo, né, eu acabava participando, indo lá e querendo aprender, né? Então, o que acontecia?
era uma coisa assim que me fascinava, né? E ao contrário do que muitas pessoas sempre diziam, os circos, os animais são maltratados, tal. Não, eu percebia que naquela época existiam pessoas que estavam no circo, que tinha lá um leão, que tinha um cachorro, que tinha uma coisa que eles tratavam, era uma coisa cultural. Obviamente que hoje, né, a gente não apoia, nem vai falar, é legal o animal dentro de uma jaula, num espaço pequeno, e o cara lá dando chicota. Lógico que não, somos totalmente contra. Mas era uma coisa que era cultural, que já vinha já de gerações, e que encantava a maneira como tudo aquilo era feito. Então eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E eu me lembro que eu gostava de ler. Né? Eu, desde criança, sempre gostei de ler jornais, revistas. E com mais ou menos por volta do meu... Com 8 anos, eu comprei uma cachorrinha. Eu trabalhei numa padaria, essa é uma história que eu sempre conto, inclusive num livro que eu escrevi, chamado Os Animais Vão Salvar a Sua Pele, ou melhor, o seu emprego. Depois eu quero saber como que eles podem salvar o nosso emprego. Muita gente vai querer saber. Depois a gente vai falar sobre o livro. Mas o grande barato foi que eu lia muita coisa sobre o que estava acontecendo no dia a dia. E tinha, inclusive, eu ia na banca de jornal todos os dias, porque tinha uma revista do Mowgli. Menino Lobo, né? Menino Lobo. E tinha figurinha. Eu falava, pô, eu queria ser esse menino. Eu queria morar com um urso. Eu queria morar com o Bagheera lá. Bagheera. Entendeu? Eu ficava fascinado, né? Então, era tudo quanto é figurinha que tinha de coisas assim, super-herói, super-homem, Superman, Batman, aquela coisa toda. Eu ficava louco. E já tinha o filme do Mowgli nessa época, né? Claro. Não tinha, não. Muito antigo. Era o desenho da Disney. Não, porque o filme o livro, né? que foi um dos primeiros da Disney, né? Nós estamos falando de 50 anos atrás. Então, mas foi o Mowgli tava próximo, né? Porque eu acho que é 1960, alguma coisa assim. Não, você diz o desenho do Mowgli, né? Pode porque é um dos primeiros filmes da Disney, né? Não sei. O filme que ele tá dizendo de animação. Se você quiser dar um Google aí, que época que foi lançado a animação do Mowgli? 60, acho que foi por aí. Acho que bem depois, viu? É? É bem depois. Mas o importante foi que eu fiquei naquela lá, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Aí um dia eu fui na banca de jornal, o senhorzinho lá falou, olha, não saiu nenhuma figurinha nova, mas eu olhei assim, tinha um jornal da cidade, que existe até hoje, chamado Diário do Grande ABC. Então, naquele jornal, quando eu peguei aquele jornal, eu olhei, falei assim, puxa vida, a manchete do jornal dizia assim, treinar cães é uma arte. Falei, pô, quer dizer então que treinar cães é uma arte? Porque hoje as manchetes são outras, né? Eu falei, pô, então... Aí fala, José Francisco Dias Filho conta o segredo dessa arte. Aí eu falei, pô, vou atrás desse cara. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Caramba! Aí eu peguei um ônibus, né, e saí do meu bairro, que é o bairro Paraíso, lá onde eu morava, em Santo André, e fui até o bairro Jardim. Bairro Jardim é o bairro onde moravam os ricos, onde moravam os europeus, né? Então tinha muitos alemães, muitos ingleses. Por quê? Eles vinham para as grandes multinacionais. Então, por exemplo, o presidente da Volkswagen, o pessoal todo morava no bairro Jardim. E tinha a GE, que é General Electric, que até hoje está lá, até foi construído um shopping lá do lado, tudo. É um parque hoje. Então eram só pessoas assim com grana, pessoas abastadas e que tinham cães, tinham pastores, né? Naquela época o que imperava eram os pastores alemães. E eu então bati na porta do cara às 7 horas da manhã. O cara estranhou, falou, um magrinho, muito magro naquela época. Aí eu falei, moço, eu vim aqui que eu quero trabalhar para o senhor. Ele falou, imagina, quantos anos você tem, menino? Eu falei, tenho 10 anos. Ele falou assim, olha, desculpa, mas você não tem condições de trabalhar. Né? Os cães são fortes, são grandes, e seus pais não vão querer que você trabalhe com isso, é muito perigoso. Aí eu falei, meus pais não ligam para o que eu faço, né? Eu falei para eles. Aí o senhor falou, então tá bom, vamos fazer um teste com você. Aí eu passei o dia inteiro lá com ele, eu olhava aqueles cachorros, eu ficava vislumbrado, aqueles pastores assim, aquela coisa assim de encher os olhos. Tinha um collie, tinha um pastor inteiramente cinza, que eram os pastores alemães também que tinha naquela época, chamado Apache. E a gente passou o dia inteiro lá treinando esses cachorros, ele treinando. E eu peguei um cachorro e eu vi ele falar, senta, e eu puxava a guia e falava, senta. E quando ele viu fazendo aquilo, ele falou, menino, não dê comando errado. Se você ficar ensinando o cachorro, ficar ensinando errado, você vai embora, você não vai poder ficar comigo. Eu falei, desculpa, não vou mais dar comando. Tá? Não, tá bom. E aí ele falou, agora vamos entregar os cães. E quando nós fomos entregar os cães,
nós passamos, eu fui levando o Apache e nós fomos levando ele na calçada, porque naquela época ele fazia assim, ele saía cedo, um pessoal dele saía cedo, passava nas casas, traziam os cães a pé, vinham andando até uma rua calma lá que tinha e amarrava os cachorros todos e cada um ia treinando um cachorro, treinando até a hora do almoço. Quando terminava de treinar, levavam os cães de volta ou no final do dia. Quando nós fomos levar os cachorros, esse Apache estava indo comigo aqui do lado e um cachorro atacou ele da grade para cá. Quando ele foi tentar brigar com o cachorro, eu coloquei o joelho na frente. Eu levei a minha primeira mordida no meu primeiro dia de trabalho. E aí ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, nada. E só tinha feito um furo, realmente, né? E eu não chorei, deu vontade de chorar, mas não podia chorar, porque eu falei, se eu chorar... eu não volto mais. Não volto mais. Então eu fui para casa machucado, eu tenho um furo até hoje no meu joelho, né? No meu joelho esquerdo, porque eu coloquei o joelho na frente para ele não brigar, no joelho direito, para ele não brigar com outro cachorro. E aqui lá começou. E eu fiquei 3 anos trabalhando com esse cara, né? Até que um dia... Não era muito novo, 10 anos? 10 anos. E seu pai sua mãe estava onde, Gilberto? Meus pais... A verdade é a seguinte... O meu pai, ele foi um comerciante de sucesso no passado e tinha ido para Brasília, tinha feito um monte de coisa, tinha bens, tinha isso e aquilo, mas ele acabou perdendo tudo. Quando ele perdeu tudo, ele perdeu o mais importante, né? Ele perdeu a dignidade. Então ele ficou muito abatido. Meu pai entrou numa depressão naquela época, né? Não existia essa palavra, ninguém falava sobre isso. E imagine um homem que tinha um comércio, tinha padaria, tinha empório, tinha um monte de coisas, tinha bens, tinha propriedades, né? Ele comprou um sítio para minha avó, comprou casa não sei para quem, e de repente perdeu tudo e veio morar de favor aqui em São Paulo, na casa das minhas tias, que eram irmãs de minha mãe, né? E fomos morar, depois alugamos uma casa muito pequena, tudo. Então, para ele, aquilo foi um baque. Então, eu era um dos provedores, vamos dizer assim, já com 10 anos, eu já conseguia dinheiro para poder ajudar em casa. Ajudava em casa. Uhum. Então, eu tinha um sonho de ter uma bicicleta, comprei a bicicleta. Quero comprar um relógio, fui e comprei o relógio. Aquelas coisas assim, eu falava, não, mas eu vou vencer e eu vou mudar tudo. Mas você começou com uma relação até que saudável com o trabalho, porque foi uma coisa que a motivação veio de você mesmo, né? Você que estava com vontade de... Rolandinho, eu acho o seguinte, uma coisa que é muito importante é que eu nunca parei de estudar. Então eu tinha sempre na mente o seguinte, eu tenho que ter um horário para estudar e tenho que ter um horário para trabalhar. Então minhas notas sempre foram ótimas, porque quando eu estava na escola, eu sempre sabia que eu teria que fazer o melhor. E outro detalhe é que eu sabia que eu tinha que dar uma condição melhor para os meus pais, para a minha família. Então o que aconteceu? Os meus primos, um foi ser médico, outro foi ser engenheiro, outro foi ser advogado, todos eles estavam encaminhando, vamos dizer assim, já tinha aquilo na cabeça, para profissões. Um vai ser engenheiro eletrônico, um que nasceu até no mesmo dia que eu, o outro foi trabalhar em televisão, né? Que até hoje ainda está lá em Uberaba. Então, o que aconteceu? Todos eles tinham um propósito, mas meu propósito, desde pequeno, chamava-se animais. Então, eu tinha isso na cabeça. Só que tudo aquilo que eu sempre fiz, eu sempre pensei o seguinte, qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Não pode ser qualquer coisa. Então, eu estudava, né? E trabalhava, estudava e trabalhava. Então eu cheguei num acordo depois com o Dias, é uma coisa que eu não contei, não falei para vocês, que eu ia para a escola de manhã e depois eu ia... Ele não é vivo mais? Não, o que aconteceu? 3 anos depois ele faleceu. 3 anos depois? Depois. Então ele faleceu quando eu tinha por volta de 13 para 14 anos. Eu ainda fiquei 1 ano ainda trabalhando para ele, cuidando do negócio, para poder sustentar a mãe dele, a esposa, uma filhinha que ele tinha na época e os cunhados. Então, como eu vi que todo mundo estava se aproveitando de mim naquela época, porque os cunhados não faziam muitas coisas, eu falei, agora eu vou tocar o meu próprio negócio.